noite, pessoal. Vamos entrando. Já estamos ao vivo, isso aí. Boa noite, pessoal. Oi, Ana. Que bom, Vânia, ter sua presença. Você é uma querida, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. Boa noite, Ana. Estava aqui numa dúvida para te aceitar Deu certo. também. Agora deu certo. Boa noite, pessoal. Gente, antes da gente iniciar a live, né? Vamos nos apresentar, né, Ana? Primeiro, a clínica, né? A Clínica Reaviva, uma clínica que realiza os atendimentos 100% online atualmente. E nós começamos tem 2 meses, né? E estamos com essas estratégias de implementar novas abordagens, né? Novas lives, podcasts, tudo para fazer uma psicoeducação, né? De informar sobre o que são os transtornos mentais, quais são os tipos de transtorno, né? E o quanto que isso pode impactar a vida dos pacientes, tá? E nessa nossa primeira live, né? Eu convidei aqui a Ana que é psicóloga na clínica, né? Conheço a Ana já de algumas longas datas, né, Ana? E então tenho total admiração pelo trabalho que ela faz e que ela tem também nos ajudado muito na nossa clínica, tá? Se quiser se apresentar, não pode se apresentar, fica à vontade. Obrigada, Valdir. Boa noite, gente. Conforme o Valdir falou, sou Ana Clara, sou psicóloga. Trabalho, né, junto com ele e com os outros médicos da clínica para trazer um conforto, né, psicológico para as pessoas, para quem está em sofrimento. E hoje a gente vai falar de um tema bem relevante, né, Valdir, que é a depressão. A gente tem bastante coisa, né, bastante informação para trazer para vocês. Espero contribuir da melhor forma possível. E é isso. Muito bom. E já aproveitando, né, Ana, que você já introduziu o tema sobre depressão, que esse, na nossa primeira live, é o tema que a gente vai abordar, né? Sobre o que é a depressão e como que a psicoterapia pode ajudar aqueles pacientes, né, que padecem, né, de um transtorno depressivo. E para demonstrar a relevância disso, né, a gente vê que o transtorno depressivo hoje tem uma prevalência muito marcante no mundo, né? Hoje a gente passa aí de mais de 280 bilhões de pessoas com um transtorno depressivo, né? E mais especificamente aqui no Brasil, os números, segundo os dados da OMS, chegam em torno de 12 milhões, né? Ou seja, o quanto que é uma doença que tem extrema prevalência nos tempos atuais, né? E, bom, eu acredito muito que os transtornos depressivos, os transtornos mentais de uma forma geral, uma das formas de tratarmos não farmacológicas é a psicoeducação, né? Ou seja, é informar o que é o transtorno, quais são os sintomas, sinais de alarme, né? Como que buscar um tratamento, como identificar, né? A gente tem que identificar o problema para propor uma solução, né? Propor um tratamento para aquilo. E por isso eu acredito muito, né, que a psicoeducação faça parte de uma ferramenta muito importante nos transtornos mentais. E falando mais especificamente assim da depressão, né, que é a depressão assim? O que você costuma ver na sua prática clínica? De quais são os sintomas mais comuns? O que é a depressão? É igual você falou, né, Valdir, mas no início, sobre os dados, né, da OMS. Eu tô sempre estudando, né, e peguei o tema depressão para dar mais uma aprofundada. E a OMS estima, né, que em 2030 vai ser a maior doença, vai ultrapassar, inclusive, por exemplo, doenças cardíacas. Então, assim, a gente tem aí quase que uma epidemia mesmo, né?
da depressão. E aí a gente vai estudando e vai pensando por que que as pessoas estão mais deprimidas, né? A gente também, tem que colocar que os transtornos mentais é uma doença multifatorial. Então, assim, não é um episódio que desencadeia, é genética influencia, é o ambiente que você vive. Então, tudo vai desencadeando, mas uma das teorias também é do isolamento social. Que, por exemplo, lá para trás, né, por exemplo, no século XIX, vamos colocar, a gente vivia em muito mais grupos, né? E hoje em dia, quase 30% dos lares são formados por uma pessoa só. Então, esse isolamento social também, ele contribui para a depressão. E respondendo a sua pergunta, né, o que que é depressão? A depressão não é somente uma coisa, não é só uma tristeza, né? É um conjunto de sinais, de sintomas. É quando você se sente muito angustiado, quando você sente que é difícil levantar da cama, tem aquele sentimento de desesperança. E um sintoma assim que é bem clássico é você deixar de fazer o que você gostava de fazer. Então, quando isso acontece, a gente tem que ficar ali de olho para ver se para investigar, né? Que pode não ser nada, mas também pode ser uma depressão, né? E tem outros sintomas também mais físicos, vamos colocar assim, a insônia, ou então o excesso de sono, baixa produtividade, falta de apetite, ou muito apetite. Então tem alguns sintomas mais físicos também. Nossa, Ana, sim, achei fantástico as suas colocações. Muito interessante esse ponto que você trouxe, né, sobre conexão social, né? O como que a gente vê ao longo do século XX, né, dessa transição para o século XXI, que as nossas interações ficaram muito mais restritas, né? Seja pelas tecnologias sendo desenvolvidas, né? E pelas facilidades que também as tecnologias vão nos impondo, né? E rede social, isso tudo restringiu, né? Deixou as pessoas muito mais isoladas, né? Aqui, né? E fora a pandemia que nós sofremos, né? Passamos por uma processo de pandemia. E a conexão social é algo extremamente importante, pois é através da conexão social, por exemplo, que nós liberamos até a parte mais biológica, né? Liberamos Uhum, neurotransmissores, né? Ocitocina, por exemplo, né? Que são facilitadores, né? De um processo de prevenir, né? Um transtorno de humor. uhum. E achei muito interessante essa sua colocação, né? Sobre conexão social, isolamento, né? Como que o transtorno depressivo ele vai surgindo de uma forma progressiva, né? E a pessoa vai totalmente se restringindo, né? Os seus vínculos, né? Sociais, né? E o quanto que a tecnologia, né? Reforça muito esse comportamento disfuncional, né? Uhum. E, Ana, como é que você assim, identifica os pensamentos dos pacientes, assim, e como que os pacientes lidam com as suas emoções num quadro de transtorno de depressão? Então, o paciente com depressão, ele tem aquele pensamento de que tudo vai dar errado, de que ele não serve para fazer nada, um sentimento de desesperança mesmo. E o que que a gente faz nas sessões de terapia? A gente vai reestruturar esses pensamentos dele, a gente vai fazer uma reestruturação cognitiva. O criador, né, da terapia cognitiva comportamental, o Aaron Beck, ele se baseou em pacientes com depressão. Então, para fazer os tratamentos. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela surgiu a partir de pacientes com depressão. E ele estruturou sessões com os pacientes. Eu já tive, né, alguns pacientes que hoje em dia eles tiveram alta, porque assim, o objetivo da terapia é eu te dar ferramentas para você lidar com os problemas, porque assim, os problemas vão existir para sempre. O que eu posso fazer é te ajudar a lidar com eles. Não tem esse papo de que terapia é para sempre, não, não existe isso. Terapia para sempre a gente costuma falar que é enrolação, não é terapia. Então, as sessões de terapia cognitiva comportamental, elas são bem estruturadas, elas têm um padrão para acontecer. Obviamente que o paciente, ele às vezes traz algum outro acontecimento da vida que aconteceu, que ele quer compartilhar, mas no geral, no paciente com depressão,
A gente faz a reestruturação cognitiva, que é a reestruturação dos pensamentos, porque a partir do pensamento é gerado um sentimento, que é gerado um comportamento. Então, a gente tem que trabalhar em cima desse pensamento, a gente faz a regulação emocional desse paciente, a ativação comportamental, que é assim fundamental para o paciente que tem depressão, porque já é aquele paciente que não quer sair às vezes da cama, não tem forças para escovar os dentes, para tomar banho, para fazer coisas que a gente, né, que não tem depressão, julga que é fácil. Mas para o paciente com depressão é muito difícil. Então a gente faz essa ativação comportamental nele, resolução de problemas e o treinamento de habilidades sociais, que é, por exemplo, falar em público, é demonstrar empatia, coisas desse tipo. Respondi sua pergunta? Nossa, assim, respondeu tudo e mais um pouco, viu? Que bom. Essa questão assim, do pensamento, né? Levar um sentimento, o sentimento levar um comportamento, é algo que é um esquema que facilita muito a compreensão, né, do que o indivíduo está passando, né, do que o ser humano, nós seres humanos estamos vivenciando, né, e o quanto que a forma de interpretar o mundo, né, impacta diretamente nos sentimentos. Então, você imagina só, né, Ana, a pessoa que está num quadro de humor rebaixado, numa situação depressiva, as lentes de contato que ela está enxergando no mundo é de uma lente de uma depressão. Né? É distorcida, né? Exato. Isso que você colocou muito, muito bem, né? É necessário essa reestruturação cognitiva, porque a pílula, né, o medicamento, né, os psicofármacos, eles não te dão essa habilidade. Né? A gente costuma dizer muito, né, que nós seres humanos é a parte biológica, psicológica, social e espiritual. Né? Então, a gente esperar do psiquiatra, né, o medicamento e por assim prescrição de uma melhora 100%, né? Não é só isso necessário, né? É preciso mais intervenções, né? E essa reestruturação cognitiva, como você muito bem colocou, assim, é um pilar importantíssimo, né, do tratamento de uma pessoa que está com um transtorno depressivo. E, inclusive, Ana, você até também, eu ia até te fazer essa pergunta, né, da questão que muitos pacientes nos procuram, né, e perguntam assim, mas qual que é o tempo de tratamento de um transtorno depressivo? Ô Valdir, eu vou ficar quanto tempo tomando esse medicamento? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Nós, na psiquiatria, a gente avalia o caso de uma forma minuciosa, né? Hoje, os transtornos depressivos, eles podem variar do tempo de tratamento, né? A duração, que pode ser de 6 meses a 24 meses, né? A 2 anos, a depender do quadro, né? Porque tem quadros de transtorno depressivos que são recorrentes, né? Que aí já é outro diagnóstico. Então, aí esses pacientes já não entram nesse tempo de tratamento. Né? O tratamento pode durar muito mais, mas em média, assim, é um tempo de 6 meses a 2 anos de tratamento no primeiro episódio, a depender do número de episódios prévios, né? Da intensidade e da gravidade do caso. Então, a terapia, ela tem um prazo, né? Você me falou, não é uma terapia ad eterno, né? É uma coisa mais estruturada, isso? Isso. Você falou, né, que costuma durar de 6 meses a mais ou menos 2 anos, né, dependendo do caso. E na terapia cognitiva comportamental, né, nas abordagens comportamentais, as sessões para depressão, são em média 18. Então, são em média 18 sessões, feitas uma vez na semana, dependendo do caso, se for mais grave, pode ser feita até mais de uma por semana, mas assim, numa média, numa depressão um pouco mais leve, num episódio depressivo menor, 18 sessões. Mas aí é o que eu costumo falar, eu não tenho como chegar para você e falar em 18 sessões você vai estar curado. Porque assim, não tem como. Acontece uma coisa ou outra no meio do caminho, né? Que a vida vai acontecendo enquanto a gente está tratando, outras coisas vão acontecendo. Às vezes o falecimento de um ente querido, e que aí às vezes isso pode atrasar um pouco, né, o protocolo das sessões, mas numa média são 18 sessões. E o que eu percebo também é que eu preciso sempre de estar fazendo uma psicoeducação com os pacientes, porque quando eles chegam do psiquiatra e falam, mas eu não quero tomar esse remédio porque eu vou viciar nesse remédio. Ainda tem muito esse hábito, né, esse pensamento de pensar que o remédio psiquiátrico
vai viciar. Então, eu faço essa psicoeducação com ele também, e normalmente eu aviso para o psiquiatra, né? Olha, o fulano acha que vai tomar medicação para sempre, vamos focar nisso na próxima sessão, para ele entender que não é para sempre e para ter uma adesão melhor ao tratamento também. Ah, ótimo. E, de novo, né, Ana, a gente retoma lá no início a importância dessa psicoeducação, né? Eu vejo muito que a psicoeducação ela contribui, né? Quando a gente fala em psicoeducar, a gente está informando o paciente, né? Está informando o que é a doença, quais são os sintomas, né? Qual que é o Uhum. prognóstico, né? Tempo de tratamento, os efeitos colaterais do medicamento, porque isso contribui muito, né? Eu vejo psicoeducação, e isso é uma essência aqui na clínica, né? Que a gente tem que sempre estar sempre estar discutindo sobre isso, né? Informando tantos médicos, a Ana sempre contribuindo isso com a gente também, de que quando a gente informa aos pacientes, diminui o estigma da doença, aumenta a adesão ao tratamento, né? O quanto que isso, e por consequência, né, por conseguinte, melhora o prognóstico do paciente. Então, a psicoeducação é algo que a gente tem que informar de forma minuciosa, tanto psicólogo quanto psiquiatra, né, sobre o norte, né, sobre a pessoa saber o que está acontecendo, né, porque a desinformação é muito ruim, muito deletéria, né, e como você muito bem colocou, a psicoeducação, tanto no medicamento, né? Isso faz muita parte, né, de todo esse combo do tratamento. E Ana, assim, na terapia cognitiva comportamental, né, e nas abordagens comportamentais, a gente precisa compartilhar com o paciente o tratamento dele, qual o diagnóstico dele. Muitas vezes já chegaram pacientes para mim falando, porque eu tomo, sei lá, sertralina, né, cloridato de sertralina. Aí eu falei, mas por que que você toma? O médico te passou para quê? Não sei. Então, assim, se você não compartilha com o paciente o que ele tem, como que ele vai, né, melhorar? Como que ele vai buscar mais informações? E assim, o tratamento, assim, é quase que perfeito, vamos, se a gente pode colocar assim, a psiquiatria com a psicologia. Não tem dessa de um ser concorrente direto um do outro. Não é bem assim, cada um tem o seu espaço. Então, assim, para um tratamento eficaz, principalmente para depressão, é o tratamento medicamentoso com a psicoterapia. Ana, ao longo assim, da sua trajetória, né, como psicólogo, você sente essa dificuldade, né, entre a comunicação com o psicólogo e o psiquiatra, assim, ao longo da sua trajetória? Então, por sorte eu tenho pessoas como você, né, que trabalham, né, de uma maneira mais ativa, que responde o WhatsApp, que marca alguma reunião, né, para a gente discutir um tratamento, mas eu vejo sim que tem bastante, não sei se é preconceito, eu não sei se às vezes o psiquiatra pensa que o psicólogo quer se colocar no lugar dele, às vezes eu só preciso de uma direção, olha, por que que você prescreveu essa medicação? Você pode me explicar? Não é nada tipo de eu duvidando de você de forma alguma, eu só quero entender. Porque, assim, muitas vezes vocês também fazem associações medicamentosas e que dessa parte o psicólogo não entende. Então, às vezes eu preciso entender por que que esse com esse? O que que você espera do tratamento? Então, é mais ou menos isso. E, de novo, né, até para contribuir para a psicoeducação, para você que está em contato com o paciente com mais frequência que o próprio psiquiatra, promover essa psicoeducação e reforçar, né, aquilo que já foi, que você ouviu, né, que às vezes o psiquiatra também comentou com o paciente, mas tendo você, né, o vínculo é maior, por exemplo, facilita, né, Sim, essa sim. abordagem. Só estou anotando aqui as dúvidas, e aí eu fico um pouco, você Ah, anota tá. a dúvida, anota aqui, pega ali no chat, tá? Mas assim, depois a gente vai falando sobre todos também, assim, tô tentando anotar tudo. Uhum. E aí, né, Ana, a gente começou falando sobre os sintomas do transtorno depressivo, né? O número de pacientes que no mundo, e especificamente no Brasil, estão passando por um transtorno de humor, né, atualmente. E um outro dado interessante, né, que a gente vê atualmente, que das 10 doenças
que mais incapacitam os pacientes, né? 5 são, são da psiquiatria, né? E o transtorno depressivo está entre as doenças que mais incapacita o sujeito, né? O paciente. Em termos de trabalho, né? Em termos de absenteísmo no trabalho, em termos de qualidade de vida, de bem-estar, né? Porque a pessoa não sente mais vontade, não sente mais energia, não sente mais interesse, né? Como que você, assim, avalia assim, as consequências para um paciente que está com um transtorno depressivo? Né? E como que você trabalha para restituir, né, todas essas mudanças assim, comportamentais nesses pacientes? Então, a depressão, ela tem muitas consequências, né? Eu vou falar de algumas, por exemplo, o isolamento social, né? Que se a partir do momento que você não tem mais vontade de fazer alguma coisa, você prefere ficar sozinho. Então, tem um isolamento social, tem consequências no sono também, ou você dorme muito ou você não dorme nada. Então, né, isso acarreta uma série de problemas também no nosso corpo, que a gente precisa descansar, né? Até para conseguir, por exemplo, ter uma concentração no trabalho. Então, afeta também a vida no trabalho, porque se você não tem concentração, você não consegue fazer, e aí você precisa trabalhar, e isso vira uma bola de neve, então você não consegue, por exemplo, trabalhar. Eu vejo também, às vezes, abuso de substâncias, por exemplo, álcool ou alguma outra coisa ilícita, por exemplo. Então, o abuso disso e o álcool a gente sabe que ele é um depressor, né? Então, piora ainda o quadro da pessoa com depressão. Então, assim, o tratamento é feito com a psicoterapia, né? Com as sessões semanais de terapia e com a medicação. O que eu costumo, né? Às vezes você percebe um paciente, né, que tá ali para deprimir, algo do tipo. O que eu busco fazer nas sessões? Fazer com que ele tenha uma rotina. Então, você tem uma rotina para acordar, você tem uma rotina para, não sei, tomar banho, tomar café, você tem uma rotina estruturada. Isso ajuda muito na prevenção, vamos dizer, da depressão. Exercício físico. A gente sabe, né, que o exercício físico tem uma série de benefícios. Então, quando você está na atividade física, a gente libera, por exemplo, a endorfina, que é um hormônio, né, da alegria, se assim que a gente pode chamar, né? Alimentação também mais saudável, mais regrada, ajuda também né, a prevenir a depressão, sono adequado. Então, você ter uma rotina também, fazer o que a gente chama da higiene do sono é muito importante, né? Conexões sociais, você sair, conversar com pessoas, ter essa conexão social também ajuda muito. Outra coisa também que eu costumo fazer é o gerenciamento do estresse. Porque se você tem um nível elevado de estresse, você não consegue ver a situação com clareza. Então, quando você faz esse gerenciamento do estresse, você consegue resolver os problemas de uma forma menos intensa, vamos dizer assim. E Nossa, também outra ó, coisa que é importante é limitar o uso de álcool também, né? Conforme eu falei, ele é um depressor do sistema nervoso, né? Então, limitar o uso de álcool, por exemplo, também é importante. ó, eu vou querer anotar todas essas colocações suas depois, assim, que isso me ajuda até, até para o meu dia a dia, Sim, viu, Ana? claro. Agora, algo que eu vejo na prática também é que hoje a gente está num mundo muito acelerado, né? As coisas se resolvem tudo na base de um clique, né? Então a gente quer pedir comida, né? Não pode falar o lugar, né? Mas a gente fala e clica, Uhum, pede a comida, tudo é muito na base do clique, né? Vê um uhum, filme e tudo mais. E é muito imediatismo, né? uhum. Eu tenho um grande desafio para com os pacientes de que falar assim, ó, as coisas é uma jornada, é um processo. E não, infelizmente, não é na base de um clique que o humor vai restituir, que o interesse vai aparecer, que a vontade vai surgir. E aí, isso que você coloca da rotina, né, de tornar-se um hábito, muitas vezes alguns pacientes acabam não aderindo ao tratamento, né, daquela muito por conta do quadro, né, que está muito ansioso, tá num quadro de humor e quer que as coisas se resolvam, só que é preciso tempo, né, Ana. Como trabalhar
essa questão do tempo com os pacientes, né? E falar, tentar passar assim, uma coisa de que isso vai passar, né? Mas a jornada é variável de cada ser humano, né? E depende muito de muitas múltiplas variáveis, né? Então, a gente faz, né, nas sessões de terapia, porque o paciente com depressão, ele chega com muita desesperança, né, conforme a gente falou no início da live. Não tem esperança de nada, que nada vai dar certo, eu não sou bom em nada. Então, a gente começa a fazer essa reestruturação desses pensamentos dele. Porque o paciente, né, depressivo, ele tem muitos pensamentos automáticos distorcidos. E o que que é o pensamento automático? Aquele primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Por exemplo, eu estou aqui bebendo uma água, eu deixo essa taça cair no chão. O meu primeiro pensamento né, se eu tivesse com um humor mais deprimido, seria: nossa, eu não faço nada direito, quebrei uma taça. Então, esse é o primeiro pensamento. E é em cima dele que a gente trabalha, para ele não ficar tão distorcido e eu poder pensar, por exemplo, eu deixei a taça cair, nossa, ainda bem que eu tenho outra. Algo do tipo, entendeu? É conseguir ver o outro lado da situação. E sobre o imediatismo, né? Que a gente quer tudo para ontem, é tudo muito rápido, igual você falou. A gente trabalha também na terapia sobre isso, sobre esse imediatismo, que não vai ser de uma hora para outra, que você não ficou assim de uma hora para outra, então não tem como você voltar ao seu humor, né, normal de uma hora para outra também. E o que a gente faz também é adequar as metas. Por exemplo, algum paciente que, ai, não sei, vamos supor, ele quer emagrecer, vamos supor, ele quer perder 15 quilos em um mês. Isso é uma meta irreal, ele não vai conseguir fazer isso. Ele pode até conseguir por outros meios, né? Por meios que não sejam saudáveis. Mas vamos tentar perder 2 por mês? Você não vai na academia nenhum dia da semana. Não é agora que você vai os 7, vamos tentar ir 2 vezes? Então a gente vai adequando também as metas de acordo com a realidade do paciente. Nossa, excelente, Ana, excelente. E isso que você falou é a reestruturação cognitiva naquela parte do quebrar uma taça, por exemplo, e falar, opa, mas eu tenho outra taça. Isso é a Sim, sim. estruturação do pensamento, né? Isso, Legal. exatamente. Muito bom. Muito bom. Otimismo e esperança. Esses são dois itens assim que eu gosto de trabalhar muito nos atendimentos, né, Ana? E não só a medicina, não só a parte da psiquiatria usa muito o otimismo e a esperança, só que isso já transpassou para outras especialidades também, né? E que é muito atribuída à entrevista motivacional, né? O otimismo e a esperança tiveram vários estudos científicos mostrando do quanto que nós, profissionais da saúde, ao despertar, ao desenvolver otimismo e esperança no paciente, isso impactava pressão alta, diabetes, né? E são duas palavras que muitas vezes se confundem, né? Que os pacientes às vezes me perguntam, mas assim, qual que é a diferença, né? E eu costumo dizer muito, né, Ana? Que, otimismo, né, é você chegar assim para o paciente e o paciente ficar engajado na consulta. Ah, não, eu vou fazer dieta, eu vou fazer atividade física, né? E aí ele tem aquela questão assim, na consulta eu vou fazer. Né? É igual quando eu costumo dizer uma analogia, né? Quando a gente está em casa e eu olho assim para o céu e falo assim, tomara que não chova hoje, né? Esse é o nosso desejo, isso é otimismo, né? Está sendo otimista. E a esperança vem do fazer aqui, de uma implementação, né? De uma estratégia, né? Bom, se chover hoje, tomara que não chova, mas se chover eu vou levar meu guarda-chuva, né? Então, isso é esperança, né? É o paciente também não só falar que vai fazer a dieta, mas ele também se preparar para implementar isso, né? Então, otimismo e esperança conseguiu reduzir níveis de açúcar em pacientes diabéticos, por exemplo, conseguiu ter níveis controles pressóricos melhores em pacientes hipertensos, né? O quanto que é importante nós, profissionais da saúde, trabalhar muito a entrevista motivacional, né? E otimismo e esperança são dois pilares assim fundamentais. Achei muito assim sensacional essa sua fala, sabe? De trazer essas duas palavras para a gente aqui. Foi muito, muito bom, muito bom.
Outro ponto também, Ana, que a gente vê, né, é sobre uma perda assim, da tentativa dos pacientes assim, não sentir prazer. Né? Ah, mas eu não sinto prazer. Como que a gente consegue trabalhar isso? Porque eu fico até confuso nessa questão do sentir prazer, né? Porque sentir prazer é algo que o medicamento às vezes pode até causar como efeito colateral, né? Mas por que você trabalha assim na psicoterapia como voltar a sentir prazer também nas Uhum. atividades que antes ele gostava de fazer? É, igual a gente, né, falou, isso é praticamente assim, uma característica clássica do paciente com depressão. Então, o primeiro que a gente faz é a reestruturação de pensamentos. Eu preciso reestruturar essa parte cognitiva do paciente para ele voltar à ativa. E aí, tá, o que que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de jogar bola todo sábado e domingo, e hoje em dia eu não quero mais, eu não gosto mais, eu não sinto mais vontade, não sinto mais prazer. Então, por exemplo, aí ele só quer ficar deitado, só quer ficar na cama. A gente vai tentar fazer com que ele volte a sentir esse prazer a partir dessa reestruturação cognitiva, a partir desses pensamentos dele. Tá, você não gosta mais de jogar na bola sábado e domingo, mas então vamos tentar, às vezes, assistir um jogo de futebol, algo, algo parecido, para ver se ele consegue ter essa ativação comportamental para voltar a fazer o que ele gostava. Porque, assim, a gente precisa, numa depressão mais grave, a gente precisa, assim, às vezes, de fazer com que o paciente levante da cama. Né? Tem casos, assim, muito graves que o paciente urina na cama, não levanta para nada. Então, assim, primeiro eu preciso de trazer ele de volta à vida, vamos dizer assim, para aí então a gente colocar essas atividades de prazer. Então, vamos colocar como meta, uma meta real, levantar para ir no banheiro, levantar e escovar os dentes uma vez no dia. Então, e aí a gente vai indo, vai caminhando com o paciente. E aí ele vai me trazer, mas para que eu vou escovar os dentes? Eu não sou bom em nada, ninguém vai chegar perto de mim. E aí eu trabalho em cima desses pensamentos automáticos distorcidos. Muito bom. Esse exemplo, né, fica cada vez mais claro assim sobre o pensamento, né, que eu não sou bom em nada. Vem o sentimento de tristeza, de desesperança, de raiva, né? Uhum, E isso leva ao comportamento de não levantar, de ficar mais isolado, mais restrito, né? uhum. Então, quanto que é importante a gente atuar no pensamento, né? No primeiro item, né? Para dar continuidade no tratamento, uma abordagem completa, né? O Sim. quanto que é importante isso. Ana, e você comentou assim de casos graves, né? Você tem algumas experiências assim com casos graves e como que melhoraram, pela sua experiência clínica, né? Algum exemplo que você pode nos falar, como é que foi, né? E como é que você... foi toda a evolução do paciente? Uhum. Então, eu já tive alguns casos de depressão, com pacientes com depressão grave, e assim, o que eu percebo é que cada vez mais jovens, antes a gente via a depressão, né, com uns 50 anos, alguma coisa assim. Eu tive uma paciente que ela tinha acho que 21 ou 22, ela teve alta, né, se recuperou bem, então assim, muito nova, e uma série de coisas, né? Igual na vida de todo mundo. Às vezes não deu muito certo, não saiu como ela esperava, então não tinha, ela não enxergava outras saídas. Então, o que fez ela melhorar? Eu precisei fazer muita psicoeducação com ela para ir no psiquiatra, para fazer essa ativação medicamentosa com ela. Então, assim, foi bastante, eu vou falar insistência, ela precisava de medicação, isso porque a terapia são recursos limitados. Então, às vezes, eu preciso de associar com a medicação para eu ter o tratamento que a gente chama de padrão ouro, para eu ter o melhor tratamento para esse paciente. E aí ela começou a tomar medicação, não deu certo com a medicação inicial, porque isso pode acontecer também, né? Ter algum tipo de efeito colateral. Então, assim, aí eu expliquei para ela, calma, até acertar a medicação,
Pode demorar um pouco. Usei um exemplo pessoal meu também, porque eu já fiz uso de medicação por um Uhum. tempo. Falei que eu acertei só na terceira medicação, que até lá é teste, é fase de teste. Então, eu fui explicando para ela e ela foi adaptando melhor essa ideia da medicação e fui trazendo para ela metas que ela poderia fazer. O que eu Uhum. posso fazer agora? Então, assim, ela pensava, por exemplo, a muito longo prazo, porque daqui a 2 anos eu preciso de ter não sei quantos mil reais na minha conta. Mas Uhum. calma, vamos trazer para o hoje. O que você pode fazer hoje para que, quem sabe, daqui a tantos anos você tenha esse dinheiro? O que é Uhum. possível a gente trazer para hoje? Então, eu costumo trabalhar com eles, metas para alcançar na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Então, assim, vamos com calma, você vai chegar lá, mas vamos ver o hoje primeiro. Então, que muitos pacientes depressivos têm muita ansiedade também, né? Então, a gente precisa de trazer esse paciente para o hoje. Uhum. Nossa, excelente, Ana. E dois pontos, né? Que vem aquela questão, né, dos pacientes sofrer muito, né, pelo aquilo que imaginam do que de fato vai acontecer, né? E na depressão tá com o pensamento, né, com esses vieses cognitivos muito presentes, né, de subestimar a própria capacidade, né, de que tudo, o cenário é muito catastrófico, né? Uhum, Então, assim, fundamental. E até voltando um pouco na sua colocação da ativação comportamental, isso tem até uma parte muito biológica também nesse sentido, né? Porque quando você promove metas, e eu achei muito interessante isso, metas que são pés no chão, né? Metas que uhum, são atingíveis, né? Não é uma coisa fora da realidade, né? Para a situação que aquele paciente está vivenciando. Cada cheque, né, que a pessoa dá, né, conseguir arrumar a cama de uhum. forma gradativa, né, até a nível biológico, o cérebro vai liberando dopamina, né, vai reforçando esses circuitos cerebrais, a região mesolímbica, mesocortical. Então, isso é um processo gradativo e que vai até retroalimentando de forma gradativa, né? Por isso a gente fala que é uma jornada do tratamento, né? Tanto da parte da ativação comportamental, quanto da parte biológica, quanto da psiquiatria com os psicofármacos, tanto da parte que é fundamental da psicoterapia, né? Toda essa reestruturação cognitiva. Muito bom, Ana, muito bom. E outro tema também, assim, que eu vejo os transtornos depressivos é atrelado também ao trabalho. Agora. E, e alguns pacientes, né, porque acabam que eles ficam muito vulneráveis emocionalmente, né, como se fossem refém das próprias emoções naquele episódio de depressão. E há uma baixa autoestima, né, um baixo senso de capacidade, né, e eles acabam até tendo ações, né, que não compete para ser aceito num ambiente. Né? Uhum. E aí perde uma autenticidade deles. Né? Você vê isso também na sua prática com frequência? Tipo assim, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, eu não sou mais eu, né? Uma perda de sentido total. Sim, é muito comum, né? Porque assim, a gente foi voltando lá atrás, né? Nos nossos ancestrais, esse tipo, né? Esse tipo de coisa, a gente foi feito, entre aspas, para viver em grupo. E hoje em dia, o que a gente vê? Cada vez mais isolamento, cada vez mais né? A gente só se comunica pelo celular. Então a gente acaba perdendo também algumas habilidades sociais, que é, por exemplo, às vezes a habilidade de falar em público, a habilidade de ser assertivo, a habilidade de chegar e comunicar, olha, você está ultrapassando o seu limite, eu não gosto do que você faz, não está me agradando. Então, assim, cada vez mais isso vem acontecendo e aí acaba acontecendo isso mesmo, que às vezes você quer participar de algum grupo, né? Porque a gente é formado por grupos e você precisa de fazer algo que você não, para você ser aceito, que você não faria se fosse numa situação mais comum, vamos dizer assim, uma situação mais normal. E eu vejo o quanto que algumas pessoas, diante disso, né, vem atrelado a muito sofrimento, né? De que, nossa, mas eu tô. E aí, vai entrando, né? Eu tô aceitando tudo que é me imposto, né?
Eu não consigo dizer não naquele momento, né? E o paciente com depressão tem muita dificuldade em dizer não. É assim, Então, muita dificuldade em falar não, em falar o que ele sente, em colocar limites, em ser assertivo. Tanto é que é uma das coisas que a gente trabalha, né, na terapia, é a assertividade do paciente, é ele se comunicar de forma clara, objetiva. Não é ser grosso, não é ser educação, é você ser claro no que você quer, ser assertivo mesmo. nossa, é interessante, né? Treinar essa assertividade também, então é outro ponto, né, que a terapia trabalha junto, né, com o paciente e Sim. que, né, medicamento nenhum vai dar essa ferramenta, né? Uhum. Muitas pessoas buscam, às vezes, só o medicamento também, mas o que eu falo é o medicamento ele não, ele vai atuar ali na sua sudorese, por exemplo, que você está sentindo, na sua taquicardia, nas suas crises de ansiedade, né, na falta de ar, mas ele não vai reestruturar sozinho o seu pensamento. Então, você precisa de um profissional, né, capacitado, um psicólogo, para fazer essa reestruturação com você. E assim, é igual o exemplo que eu dei dessa paciente minha que teve alta, foi uma paciente assim muito desafiadora, que tinha assim pensamentos, uma cognição muito fechada. Então assim, foi muito desafiador. Foram mais que 18 sessões. O caso dela era mais grave, mas assim, a gente conseguiu fazer um bom trabalho juntas e junto com o psiquiatra dela também. E você fala assim, quando fechava na questão de flexibilidade mesmo, né? Isso, Era me mais fugiu a rígido, assim. palavra. Aham. Isso. Muito Inflexibilidade bem. cognitiva, um pensamento mais rígido, que está muito no paciente com depressão também. E esses pacientes, eles costumam ter mais sessões semanais, assim? É tipo um tratamento mais extensivo, mais intensivo nesses momentos? Sim, sim. É, quanto maior a gravidade, né, mais sessões você precisa. E assim, depende muito também da adequação do paciente ao tratamento. Então, assim, na terapia cognitiva comportamental, a gente passa planos de ação, né? Que são, entre aspas, tarefas de casa. Então, eu passo um exercício para o paciente monitorar os pensamentos dele, monitorar as emoções. Então, se é um paciente que vai, que faz, que traz para você, que tira a dúvida, o tratamento dele tende a ser mais efetivo, tende a ser um tratamento um pouco mais rápido. Agora, se é um paciente que tem mais dificuldade de fazer esse plano de ação, por exemplo, é um tratamento mais demorado. Mas isso também é trabalhado, né, dos motivos, por que que ele não fez, o que que aconteceu. Muitos trazem, porque eu não vou melhorar, isso não tem sentido para mim. Então, assim, eu vou adequando também os planos de ação para que faça sentido para o paciente. Não adianta eu pegar uma sessão toda estruturada, porque as pessoas, né, cada um é de um jeito. Sim. Então, eu preciso de adequar também isso dentro da realidade do paciente. Cada, cada ser humano tem a sua peculiaridade também, seu Exato. desafio, né? De como tá lidando com ele nessas circunstâncias, né? Uhum. E não é padronizar, né, de forma alguma um tratamento, né? Mas sim totalmente individualizado, né? E, e, e essa monitorização do pensamento, que é algo fantástico também, que eu gosto muito, né? Do autodiálogo, da gente não ser, a gente não é tudo aquilo que pensa, né? Nossos Exato. pensamentos são muito fluidos, né? Já vi, tem até e aí eu preciso até confirmar essa informação, mas assim, a gente chega a ter pensamentos, quase 70 mil pensamentos diários, né? Tipo, Uhum. conscientes, né? Então, assim, é uma enxurrada de pensamentos que passam, né, no nosso dia a dia. Imagina só a gente querer dar conta de todos, né? A Uhum. gente vai por uma exaustão, né? Vai ter uma pura exaustão. E assim, as pessoas às vezes elas chegam para mim acreditando em todos os pensamentos. Então eu ajudo, né? Eu faço essa psicoeducação, que nem tudo que você pensa é verdade. Vamos questionar esse pensamento, né? Tem um livro também que eu costumo passar para os meus pacientes, que ele é assim, ele é fantástico, chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Ele é um livro
bem fácil de ler, não tem termos técnicos ou coisa do tipo. E ele é um livro de exercícios para os seus pensamentos. Então, é um livro que eu uso muito também nas sessões, quando eu preciso reestruturar algum pensamento. É um livro, assim, fantástico, é de um autor, assim, muito, muito bom também. É o Levi, o Robert Levi. Então, assim, é um livro que fica a dica também. Ele é muito, muito fluido de ler. Muito bom. Depois a gente vai ter que pedir, né, Ana, para a equipe técnica aí, né? Cadê a equipe técnica, o Lucas aí, para nos ajudar com o livro, né? Depois coloca o nome, qual que é o nome? É Robert? O autor é Levi, o Robert? você quer que escreva aqui nos comentários? Não, depois o Lucas vai colocar um link aí para baixar, aí ele vai pensar aí como é que vai ter acesso ao livro. O Lucas aí que É. nos ajuda em toda a questão de organização aí para o pessoal baixar o livro ou colocar no Instagram aí, né? Uhum. Qual que é o título mesmo, Ana, do livro? Não acredite em tudo que você sente. Não acredito em tudo que você sente, que eu também vou querer esse livro aí, tá? Depois a gente vê uma forma de colocar o livro em algum link ou fazer download do livro aí no Instagram, que vai ser muito bom e vai poder contribuir também É com um muitas livro de pessoas. fácil acesso também, ele é fácil de comprar. Então ele tá até aqui perto de mim, ó. Posso mostrar? Será que eu posso Claro, mostrar? claro, por favor. Esse daqui, ó. Olha, Não muito acredite bom, em tudo que você sente. muito bom, muito bom. Fica a Já dica. até anotei também para ter esse livro aí, que eu adorei. Essas estratégias, porque é exercício, né? Nossos pensamentos, eles têm que ser treináveis, né? A forma de a gente pensar é uma atividade física, né? Sim. Então, esse duvidar de tudo que a gente pensa, criticar, esse autodiálogo, né? Essa terapia, tipo, interna também com a gente de criticar nossos próprios pensamentos, duvidar aquilo que a gente pensa, né? Essa reflexão Uhum. é muito importante e que a terapia, né? Ela vai te dando ao longo, né, das sessões também, né? Essa autonomia, né? Sim. E assim, existem alguns pacientes, né, que são que não são tão colaborativos e que às vezes eu preciso de ser um pouco mais incisiva nas sessões, preciso de chamar, tipo, vem, sabe, vamos, preciso de chamar uma atenção às vezes dele, alguma coisa do tipo, mas assim, é tudo terapêutico, nada do que eu faço, é porque eu não gosto de você, não é isso. É porque naquele momento eu preciso de falar alguma coisa para você ter um choque de realidade, sabe? Nossa, muito bom. Não só eu, mas como todos aqui já estão comentando constantemente que quer o livro, né? A gente vai dar o Lucas vai nos ajudar aí. Eu É um também livro estou muito, muito muito bom. interessado nesse livro, tá? Ana, eu gostaria muito de te agradecer, né, por você sempre estar sendo essa pessoa assim exemplar, de total habilidade, confiança, né, e disciplina, de conhecimento, né, de informação. Foi ótimo estar com você. Aprendi muito aqui hoje, viu? Muito, muito com você, essas colocações suas que você foi nos informando. Acho que não só eu, mas todas as pessoas aqui que participaram, tá? Dessa nossa primeira live aqui na Clínica Reaviva. A Clínica Reaviva, né, que é uma clínica que faz os atendimentos, né, por telemedicina, 100% por telemedicina, né, e em breve também estaremos de forma presencial, tá? Estou muito feliz com a clínica e aqui, né, nós abordamos, tratamos os pacientes que têm um transtorno depressivo também, né? Aqui não só o transtorno depressivo, mas outros transtornos mentais, de uma forma geral, e tem sido muito gratificante, né? O quanto que a gente impacta as pessoas, né, Ona? O quanto que a gente tem essa capacidade de ajudar aqueles que mais precisam. Agradeço muito a participação de todos da live, e especialmente você também, Ana, por estar com a gente aí desde o início e entrando e topando tudo, né? É podcast, é live, vídeo no Instagram, é no YouTube. Então, só tenho te agradecer por essa noite e por essa live. Nossa primeira live vai ser a primeira de muitas, né? Que Que estão ainda seja. por vir, tá bom?
Eu que queria te agradecer, agradecer a oportunidade também, né, de conversar sobre um tema que é tão pertinente, né, e que às vezes é um tabu, né, a saúde mental, hoje em dia a gente sabe, né, o quanto é importante, mas que muitas pessoas não procuram ajuda. Então, assim, se você está passando por alguma situação, não é vergonha pedir ajuda. A gente está aqui para acolher o paciente, né, para fazer o processo, né, da vida ser um pouco mais leve, porque a gente sabe que existem situações difíceis, né, para todo mundo. Então a gente está aqui para tornar esse processo mais leve. E obrigada pela confiança, pela oportunidade. Eu até estava brincando, né, com o Lucas e brinquei com você também, que eu estava ansiosa, que eu até sonhei com a live, né? Aí eu vou pensando, não, calma, isso é só um pensamento automático. Não é bem assim, calma. Então, eu fico feliz que as pessoas gostaram e Ótimo, obrigada. ótimo. E a hora que você falou isso, que você até sonhou, eu falei assim, "Pô, aconteceu comigo, então é normal, tá tranquilo." É normal. Ó, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. A live vai ficar salva, tá, no YouTube. E aí também a gente vai conseguir o link aí para compra do livro, né? Ou para download, se for possível, né? Como que o Lucas vai nos ajudar aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite pela presença de todos vocês. E em breve nós traremos aí a próxima live também e já iremos disponibilizar o tema, tá? Isso que é a nossa essência, né? Essa psicoeducação, a informação dos transtornos mentais que reduz estigma, né? Aumenta a adesão ao tratamento e isso que a gente vai estar sempre promovendo aqui no Instagram, tá? A psicoeducação como essência, a informação, né? Como essência da nossa clínica, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigado por Boa tudo, todos vocês noite. aí. Tchau, gente.